Depois da ocupação das mesas da Câmara e do Senado pelos deputados bolsonaristas, corruptos, levianos, canalhas, o adjetivo que se quiser dar a esta corja, depois disso, o Congresso não é só mais um inimigo do povo, é também a vergonha do Brasil. Vejam. Minhas amigas e meus amigos, eu digo a vocês que os acontecimentos dos últimos dias, vendo senadores infantilizados, acorrentados à mesa do Senado, vendo deputados mais do que infantilizados, com esparadrapo nos olhos, na boca, e ridículos, tirava para poder falar e botava de novo, tirava para falar e botava de novo. Coisa de criança nem de quinta série, de terceira série. Greve de movimento de grêmio secundarista. Birra de criança. Isso por parte de marmanjos velhos, adultos, que mamam às custas do nosso imposto, que mamam às custas do Estado brasileiro, recebem gordos salários e mordomias, distribuem emendas milionárias para os seus apaniguados e ainda debocham das instituições brasileiras desta forma. É uma vergonha, uma infantilidade o que esses deputados e senadores corruptos, oportunistas, eu não vou nem chamar de fascistas nem de bolsonaristas, eles são além, são venais, são levianos, são corruptos. São corruptos tanto financeiramente quanto moralmente. É ridícula esta cena. Homens barbados, homens velhos, mulheres velhas, com esparadrapo na boca, brincando de criancinha, fazendo greve, impedindo o Congresso, as instituições brasileiras de funcionar, suas próprias instituições, a instituição a qual eles pertencem. Eu já vi greve de trabalhadores, mas greve de deputado e greve de senador é a primeira vez que eu vejo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fico triste, muito triste. Mas o lado meu que fica triste é o meu lado idealista, o meu lado romântico. É aquele lado que acha que o voto, o parlamento, os deputados, as decisões das instituições vão mais além do que a nossa vã filosofia. O meu lado racional, o meu lado que analisa, que pensa, percebe claramente que não é desta forma que se tem grandes avanços. Não. O parlamento é importante, o nosso voto é importante, mas está aí o retrato. Até onde é a falta de cultura, a ignorância, a falta de educação de um eleitorado, o populismo pode levar à eleição de pessoas abjetas, antinacionais, antipatriotas, que só pensam no seu próprio umbigo. Diz a eles, olha, nós vamos então fechar as câmaras, vamos fechar o Congresso e o Senado. Acabaram-se as emendas e o salário, e as não, peraí, nós vamos só até a página 8. Não queremos perder nossos benefícios, nossos privilégios. Brasília é um bolsão isolado do país. Eles vivem num mundo à parte do que se passa no Brasil. Legislam, trabalham, vão para o trabalho da Câmara, quando vão, afastados do seu eleitorado, dos reais desejos do povo brasileiro, e resolvem enfrentar a instituição do Supremo Tribunal Federal com uma greve. Não, ninguém trabalha enquanto não der anistia para o Bolsonaro. É essa a frase, é isso aí, é só isso. Ninguém trabalha enquanto não tirar a tornozeleira do Marco Duval, enquanto não libertar os deputados, enquanto não aceitar que a gente manda no Brasil. Ninguém trabalha, não acontece nada. Me deu uma tristeza, gente, me deu um desânimo. Só não desanimei mais, porque eu tenho 60 e tantos anos de luta. E sei que isso não se resolve da noite para o dia. E sei que a gente caminha sempre para uma solução melhor. Mas o Brasil, a sensação que me dá é que estamos caminhando sempre para a barbárie. Nunca para o bem-estar social. Sempre para a barbárie. Sempre para o pior. Por mais que... Aí vocês podem imaginar como é que Lula navega. Como é que Lula governa. Vocês imaginam o esforço que faz a cabeça desse homem para poder caminhar no meio de tamanhos deputados e senadores. Olha a cara do Magno Malta acorrentado na mesa do Senado. Era uma anta presa numa corrente, era uma coisa horrorosa. A cara, o Sóstenes Cavalcante. A alma dessas pessoas vem para fora.
Eu nunca vi gente tão feia, tão escrota em toda a minha vida. Imagina como é que o Lula tem que negociar com essa gente. É o nível mais baixo que se pode imaginar. O próprio Hugo Mota, aquele almofadinha, de cabelinho engomadinho, branquinho, de ocrinhos. Aquilo é uma coisa absurda. O próprio Hugo Mota, que está sendo vítima nesse momento dos seus próprios pares. O Alcolumbre. Enfim, esse congresso é o retrato da barbárie brasileira. E essa barbárie do Brasil não se manifesta apenas no Congresso Nacional. Se manifesta em toda a vida nacional. Quando, supostamente, como a gente viu em vídeos, policiais militares, depois de 1 hora detendo um morador de rua, fuzilam ele com 3 tiros, e fica por isso mesmo, e vai se discutir, e à luz da lei, é apenas um dos retratos da barbárie do Brasil. Assaltos, roubos, falta de civilidade, de educação, falta de respeito com o próximo, está desse jeito. Como a gente vive aí dentro, achamos isso uma normalidade. Xingar a mulher do supermercado, a caixa do supermercado, brigar com o vizinho, sair dando porrada no trânsito. É um grau de neurose, de paranoia, de barbárie para qual a gente está caminhando. Eu fico triste, muito triste, mas tristeza não resolve nada. Tristeza é um sentimento que não é um sentimento revolucionário. O sentimento revolucionário é a vergonha. Quem tem vergonha na cara está a um passo de se tornar revolucionário, porque não aceita as situações. É questão de vergonha, coisa que esses deputados e senadores não têm nenhuma. Não tem nenhuma vergonha na cara. Se prestam esse papel ridículo de ocupar uma mesa da Câmara de um país de 220 milhões de habitantes, com esparadrapo na boca, nos olhos. E o mais ridículo, que eu achava mais ridículo, é que cada vez que vão falar, eles tiram assim, quero falar com você, e voltam. Isso é coisa de criança. E esses são os representantes do povo brasileiro. E este é o povo brasileiro que elegeu eles. Vocês não tenham dúvida disso. Mas é caso de esmorecer, de deixar a tristeza tomar conta? Não. É caso de deixar a vergonha sobrepujar os outros sentimentos. Vergonha deste Congresso. Vergonha desses deputados, vergonha desses senadores, vergonha de termos estes representantes numa dos 3 poderes do Brasil. E quando quem é sério, como o Supremo Tribunal Federal, ou o próprio Executivo, Lula, o presidente, tem que lidar com esses canalhas, com esses moleques. Então, paralelo ao voto, paralelo ao parlamento, paralelo a gente ter a democracia e a defesa da democracia, e agora a defesa da democracia junta-se à luta contra o imperialismo, contra a colonialismo, neocolonialismo, na defesa da soberania e da independência do Brasil, que estes deputados e senadores querem entregar o Brasil para Donald Trump, está mais do que claro isso, mas agora, além desta luta, tem que se juntar mais do que nunca a luta de massas. A mobilização do povo brasileiro por melhores dias para a nossa nação. Varrer do Congresso Nacional, através do voto, de um trabalho de consciência, de mobilização das massas, esse tipo de canalhas, essa canalice, esta vergonha, isso aí não pode caber. Mas isso já vem de longa data, desde Roberto Jefferson, lembram-se disso? Mas isso vem muito antes, isso vem lá da velha República. Isso vem de 1930, de 1950. Imagina o que esses canalhas faziam quando não havia fiscalização nacional, como a internet. Porque hoje nós temos aqui os vídeos, as redes sociais para denunciar. Mas em 1950 não tinha nada. Tinha, quando muito, um jornal. Um jornal no meio de toda a imprensa golpista, oportunista, vendida de sempre. Então a nossa luta é longa, meus amigos. A tristeza toma conta da gente. Mas no lugar da tristeza, deixe passar a vergonha. Deixe sobrepujar, deixe aparecer a vergonha que a gente sente deste Congresso, inimigo do povo. Está mais do que claro isso. O próprio Hugo Mota agora está enredado no veneno que ele alimentou. Quando o Hugo Mota agiu na questão do IOF,
agiu nessa questão, dando valor aos seus pares mais reacionários, ele ficou preso, ele ficou refém desses canalhas, que não respeitam nada. E isso mostra, aliás, não é de admirar. Em 1964, os militares pagos com o nosso dinheiro deram um golpe contra a democracia brasileira, com apoio de centenas de parlamentares. Foi um estupro da Constituição, dos valores democráticos e tudo mais. Chegaram a tal ponto, com mortes, torturas, assassinatos, exílios, perseguições, depredações, roubos, corrupção em números inimagináveis. Se chegaram a isso há alguns anos atrás, o que esses deputados e senadores estão fazendo hoje no Congresso Nacional é apenas o prenúncio do que eles podem vir a fazer em qualquer hora, em qualquer momento no Brasil. O Brasil pertence a essa elite do atraso e não ao povo brasileiro. Eles ditam e dizem como é que tem que ser o Brasil que eles querem. O Brasil dos Bolsonaros, o Brasil das Carla Zambelli, o Brasil dos corruptos, dos vanais, dos oportunistas, o Brasil dos mamadores do Estado, das emendas ocultas e secretas. É uma vergonha. Isso tem que nos fortalecer ainda mais. Ao invés de nos deixar triste, a vergonha tem que se transformar em desejo de luta, de mais e mais luta sempre, contra a barbárie, contra a falta de vergonha desses deputados e senadores, contra instituições que não legislam e que não funcionam para o povo. Continuemos na luta, sim. Deixe a tristeza de lado, bem-vindo. Deixe a tristeza de lado, companheira, companheiro. Pega esta vergonha que a gente sente e vamos transformar em sentimento revolucionário. Continuar na luta, sempre com mais esperança. Nós temos os companheiros que têm vergonha na cara e que lutam do nosso lado. No Congresso Nacional, nas ruas, nos sindicatos, nas escolas, nos bairros, em todos os lugares. Vamos juntos, unidos, com alegria. Juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.